Bem-vindo para mais uma aula sobre React no canal da Selk. Sou o César e nesta aula será abordado como criar o formulário cadastrar com React, isto é, o famoso CRUD. E primeiro começamos com o cadastrar. E será apresentado como criar o formulário utilizando React. Este formulário deve fazer uma requisição para uma API e esta API deve salvar no banco de dados e retornar o status se conseguiu salvar corretamente. E a nossa aplicação, criada com React, ela deve apresentar para o usuário se conseguiu cadastrar corretamente ou não. E o que será implementado é o seguinte: este formulário cadastrar, que faz uma requisição para uma API, em seguida a API salva no banco de dados. Eu verifico quais são os registros que eu tenho no banco de dados. Eu tenho César 3, então o nosso formulário deve fazer uma requisição para a API, eu coloco César 4, ele deve cadastrar este usuário, usuário cadastrado com sucesso, então a nossa aplicação fez uma requisição para a API salvou no banco de dados, conferir, sim, César 4, após ter salvo, apresentou a mensagem usuário cadastrado com sucesso e também limpou o formulário após ter cadastrado corretamente. Então é isso que será implementado nesta aula. Para começar, eu crio um novo diretório na área de trabalho, botão direito, novo, em seguida a pasta, é o nosso famoso CRUD, em seguida com React. Abro no gerenciador de arquivos, diretório aberto, abro esse diretório no editor Visual Studio Code. Há várias formas de abrir, uma delas é simplesmente arrastando o diretório e posso criar o projeto. Mas para criar o projeto e rodar o projeto, eu preciso ter o Node instalado na sua máquina. Eu confiro se realmente eu tenho o Node, eu utilizo o terminal do editor, terminal, novo terminal, mas se você quiser utilizar o prompt de comando, pode utilizar, desde que você acesse o diretório correto. Em seguida, coloco o Node-V para conferir qual é a versão. Eu tenho o Node instalado, então significa que posso utilizar. Em seguida, pesquiso pela documentação do React, pesquisei por React para os antigos React e para os novatos React. Abrindo o site, venho em seguida em documentação, como começar a utilizar e criar o projeto. Nesta aula será utilizado o React com Next, npx, gerenciador de dependências, em seguida criar o projeto. Pego este comando, venho em terminal, novo terminal, colo o comando, enter para criar o projeto. Qual é o nome do projeto? Então eu coloco CRUD ou coloco Selk. Eu coloco o nome do projeto Selk, em seguida quero utilizar o padrão do React, sendo JavaScript, então não vou utilizar o TypeScript, TypeScript fica para próximas aulas. ESLint, sim, vou utilizar. Tailwind, não, eu não quero. Diretório, sim, pode criar. AppRouter, eu não quero, então simplesmente deixo não. Alias, quero deixar o default, coloco no, simplesmente crio o projeto. Projeto criado com sucesso, venho em Source, página e tenho a página index, sendo a página inicial. E posso startar o projeto. CLS para limpar, eu criei o projeto dentro do diretório Selk, só conferir. No gerenciador de arquivos, sim, é no diretório Selk, então eu preciso acessar o mesmo. CD, em seguida o nome do diretório, neste caso o diretório Selk. Acessei o diretório e para startar o projeto, npm run dev. Conforme eu já citei anteriormente, você precisa ter o Node instalado na sua máquina. Se você não tiver, abaixo o link para você acessar a aula na qual eu apresento como instalar o Node no sistema operacional Windows. Enter para startar o projeto. Startou o projeto. Qual o endereço que eu utilizo? Utilizo localhost porta 3000. E quando eu executei este comando, criou esse diretório. Esse diretório não é disponibilizado para download. Quando você executa o comando npm run dev para rodar o projeto, é criado esse diretório. E também esse diretório não é disponibilizado para download. É o diretório que possui os arquivos das dependências.
você precisa instalar as dependências. Então vamos neste arquivo ler e acrescento o seguinte. Para agilizar, eu coloquei algo pronto. Quando baixar o projeto, como rodar o projeto baixado, primeiro instalar as dependências que este arquivo indica. Se você não sabe o que significa esses arquivos, eu apresento no curso de React e Node. Instalado as dependências, executei o comando, em seguida posso acessar no navegador. Ou, se você está seguindo a sequência de aulas, aqui tem os comandos que eu já executei. Aqui eu coloquei formulário, não, eu acessei o diretório Celc. Executei o comando, agora é só acessar no navegador esse endereço. Confiro se consigo acessar corretamente. E tem a estrutura básica do Next. Vocês viram que ele apresentou a opção de traduzir. Eu não quero traduzir a página. Primeira coisa, então eu venho em Document e altero para Português Brasil. A página é desenvolvida utilizando o idioma português. O conteúdo está em português. Em seguida, venho no arquivo index. Neste arquivo index tem o título que é apresentado na parte superior, então vai ser um famoso CRUD. O restante eu deixo padrão e apago o atributo className nesta tag, e tudo que está dentro desta tag eu posso colocar o mouse em linha reta e descer até onde finaliza, até o main. Tenho aqui, então isso aqui eu apago tudo, só ficou a div. A div também preciso excluir. Excluir, então aqui na parte superior não estou utilizando estes imports, só deixo o cabeçalho porque estou utilizando o mesmo neste local. Confiro no navegador e está assim. No entanto, ele está utilizando o CSS global. Não quero este CSS global e nem este CSS da página home. Não quero nenhum destes CSS para deixar a página o mais limpo possível. Preparei o ambiente, agora posso criar o formulário. Dentro desta tag man, utilizo a tag h2, será o cadastrar. Quero cadastrar um usuário. Depois utilizo a tag form para começar o formulário. Finalizo a tag form e dentro desta tag form, primeiro a tag label para indicar o que o usuário deve preencher. Neste caso, deve preencher o nome. Em seguida, coloco input, indicando o campo. Finalizo este input, somente eu não finalizo neste padrão, eu finalizo na própria tag, desta forma. E dentro deste input, type, o tipo será do tipo text, pois é nome, depois do type, nome do campo, name, e o name será name mesmo. Você pode colocar, por exemplo, name, underline, user, algo do gênero. Pode colocar a palavra que você quiser. Mas como eu vou utilizar uma API já pronta, na API eu recebo como name. E também acrescento um placeholder para indicar o que o usuário deve digitar. Digite o nome. No momento isso é o suficiente. Não estou utilizando nenhum CSS, então eu acrescento uma quebra de linha do próprio HTML. Coloquei 2 quebras de linha. Duplico este campo porque vai ter agora o campo e-mail. E-mail, a palavra, o nome do campo será e-mail, pois a API recebe valor de um campo e-mail, e text também. Ao invés de ser text, eu altero utilizando conforme temos no HTML5. E-mail, uma coisa antiga, mas só para reforçar para quem está começando. Em seguida, coloco e-mail. Está startado o projeto, então deve apresentar os 2 campos, nome e e-mail. Falta o botão. Para criar o botão, utilizo esta tag, finalizo a tag, internamente coloco a palavra enviar e depois 2 quebras de linha. Somente eu finalizo na própria tag. Desta forma, toda tag aberta deve ser finalizada. E o botão será do tipo submit. Lembrem desta
palavra, pois será citado no decorrer da aula. Confiro e tenho o botão enviar. Eu tenho o formulário, mas eu preciso receber os dados deste formulário. Depois do export, antes do return, eu preciso utilizar o state, o use state, para trabalhar com estados. E o estado vai ser um objeto. Coloquei o texto numa descrição. Em seguida, crio uma constante com o nome, somente faltou o S, com o nome de data, ela possui os dados e quando eu quiser setar, eu utilizo o set data. E em seguida, o use state. Começo a digitar, o editor auxilia. Se eu selecionar aqui, ele deve ter importado na parte superior. Sim, importou o use state. Se não importou, você precisa importar para poder trabalhar com estados. Abro primeiro o parênteses, em seguida crio um objeto, porque vai ser um objeto, por isso eu coloquei a chave. E neste objeto, a primeira posição name, sendo o nome do campo, vai ser vazio. Então, quando o usuário abrir esta página, cria esse use state, sendo um objeto com as propriedades vazias. Eu já tenho o estado para receber os dados, então eu preciso receber os dados do formulário. Crio uma constante com o nome de value input, só para seguir o padrão, colocando em inglês. Crio uma função utilizando o arrow function, recebo como parâmetro o e ou evento, você que decide o que você quiser colocar. Eu sempre coloco a letra E. E uma arrow function, quero setar os dados neste use state, então eu utilizo o set data. O editor está auxiliando. Eu quero que ele pegue o que já tem, então data, pegue o que essa constante possui e depois pegue o que o campo possui. Abro colchetes, coloco o e, este parâmetro que eu estou recebendo, é o mesmo que você colocar isso daqui, se você quiser, o e sendo o parâmetro, e eu indico, quero receber um target, seja type, name, placeholder, mas eu tenho o value. Este value, a propriedade value, ela recebe o valor que o usuário digitar. Então, é esta propriedade quero receber aqui acima. Então, coloco target, receba uma propriedade do campo, mas antes eu tenho o nome. Então, o nome está no atributo name. Coloco o atributo name, em seguida tem os dois pontos, esses dois pontos eu coloco estático, agora sim eu recebo o value que eu havia setado. E o parâmetro sendo o evento, depois target, porque é uma das propriedades do campo que eu quero receber, é a propriedade value, a propriedade que eu havia citado. Ponto e vírgula para finalizar, porque eu tenho o hábito de finalizar as linhas em função de utilizar outras linguagens que é obrigatório finalizar com ponto e vírgula. Recebi os dados. E após receber esses dados, o que eu quero fazer com esses dados? Enviar para uma API, mas só enviar quando o usuário clicar no botão do formulário. Executar a função quando o usuário clicar no botão do formulário. Crio uma constante com o nome de sendMSG, não, send ou add_user, porque eu não quero enviar nada. Então, eu coloco add_user e esta função vai ser criada seguindo o padrão arrow function, o e, recebo como parâmetro sendo o evento e crio a função seguindo o padrão conforme já citei. E agora eu coloco um console log só para conferir se realmente estou acessando esta função. Enviar para a API. É claro, não vou enviar nada, preciso chamar esta função add_user dentro da tag form. Utilizo onSubmit para identificar que o usuário está submetendo o formulário. Quando o usuário clicar neste botão, ele possui o submit. Está submetendo o formulário, chame esta função add_user.
Confiro se realmente está apresentando o console log, botão direito, inspecionar, venho em console, em seguida em erros, não tem nenhum erro, venho em info, vamos ver se eu clicar em enviar. Cliquei, vocês viram que apresentou enviar para a API e recarregou a página. É o comportamento normal de formulário, mas eu não quero este comportamento. Eu quero que ele permaneça na própria página. Para isso, eu utilizo o e, que eu estou recebendo como parâmetro, o evento.preventDefault, para não recarregar a página, para não ter o comportamento padrão do formulário. Atualizo, clico em enviar, enviar para a API. Não recarregou o formulário. Está tendo o comportamento que eu quero. Em seguida, venho, preencho o formulário, clico em enviar. A princípio, não estou imprimindo nenhum valor, então quero imprimir, conferir se realmente eu estou recebendo. É claro, eu implementei a instrução para receber, mas não estou utilizando esta função. Primeiro, eu dou um console log em data. Qual é o nome? Depois de data é name. Então, é name que possui o valor relacionado ao nome. Posso colocar uma frase, por exemplo, nome do usuário, ou nome da pessoa, algo do gênero. Coloco o nome do usuário. Confiro se realmente estou recebendo. Clico em enviar, nome do usuário está vazio. Então, significa que quando eu fizer alguma alteração neste campo nome, chame esta função valueInput. Venho no campo input, no campo name e acrescento onChange. Então, quando houver alguma alteração, chame esta função valueInput. E também, se o usuário fizer alguma alteração, lembram da propriedade value que eu havia citado? Ela recebe o que estiver em data.name. Fiz em relação ao nome. Será que eu recebo o nome agora? Preencho o campo nome, só limpo o console, clico em enviar, nome do usuário César. Estou recebendo o valor do campo. Copio isso daqui e acrescento também no e-mail. Altero, agora é e-mail neste local. Eu ainda não tenho o console log, eu acrescento um console para conferir se estou recebendo o e-mail do usuário. E e-mail está no objeto, na propriedade e-mail. Então, aqui também coloco e-mail. Confiro, preenchendo, clico em enviar, recebi o nome e o e-mail. Estou recebendo os dados, posso manipular essas informações, manipular os dados e enviar para a API. É isso que eu quero fazer agora. E qual será a API? Uma API desenvolvida em aulas anteriores. A API desenvolvida eu apresentei como implementar o cadastrar, listar, visualizar, editar e apagar. Se você não acompanhou as aulas, abaixa o link para acessar a playlist completa. Eu pego o código-fonte desenvolvido durante as aulas que eu implementei a API. Se você baixar o código-fonte desta aula, vai ter este arquivo, sendo backup. Eu quero extrair, então coloco para extrair dentro do próprio diretório, apagar, ok. Só preciso alterar, altero para a API, abro esse diretório em um novo editor. Eu posso abrir aqui mesmo, porque está a API. Mas se você quiser, você pode abrir outro editor. É isso que eu quero fazer. Eu abro um novo editor e neste novo editor, coloquei separado, o front está aqui e o back-end nesta janela. E simplesmente arrasto esse diretório API. Aberto, venho no arquivo ler para ver as instruções. Primeiro, instalar as dependências. Utilizo o terminal do editor. Venho em terminal, novo terminal, ele já acessou o diretório API, então simplesmente npm install para instalar as dependências. Enquanto ele instala as dependências, posso ir explicando. Você precisa ter uma base de dados MySQL, então você precisa ter o MySQL instalado na sua máquina
e depois de ter instalado o MySQL, você cria uma base de dados. Então, vamos colocar criar a base de dados Selk. Coloco já o nome que você precisa criar no MySQL. Alterar as credenciais do banco de dados no arquivo env, sendo neste arquivo .env. Eu tenho o ambiente é o ambiente de desenvolvimento, onde está o banco de dados, local, a base de dados Selk. Eu apresentei esse conteúdo durante as aulas como criar a API, usuário root, a senha em branco e o banco de dados MySQL. Então eu preciso ter essa base de dados. Eu acesso a base de dados utilizando o Workbench, mas você pode utilizar qualquer outro programa para gerenciar o banco de dados que está instalado na sua máquina ou o banco de dados que você está realizando a conexão. Então aqui você coloca as credenciais do seu banco de dados. Eu estou utilizando um banco de dados local e este banco de dados local eu estou gerenciando utilizando o Workbench. Acesso o MySQL que está instalado na minha máquina. Não tenho nenhuma base de dados, preciso criar uma base de dados. Confiro na documentação, no arquivo ler, para conferir se eu tenho alguma instrução que auxilie. Sim, criar a base de dados. Utilizo este comando. Eu quero fazer o seguinte: abro primeiro uma nova guia, crie uma base de dados com o nome de Selk, utilize o TF8 MB4 Unicode ICI, indicando que vou trabalhar com caracteres especiais, tilde, cedilha, acento e não converta os caracteres especiais para o TF8. Executo este comando para criar a base de dados. Criado a base de dados, atualizo para conferir. Sim, criou a base, então eu já segui os passos que estão aqui na parte superior. Criado a base, alterado as credenciais no arquivo env, preciso criar as tabelas. E as tabelas estão nas migrations. Se você não sabe o que é migrations, abaixo há uma aula apresentando como trabalhar com migrations e por que ela auxilia. Executei o comando, executou as migrations, neste caso é uma única migrations, deve ter criado a tabela no banco de dados. Atualizo, eu tenho a tabela users. Beleza, criou a tabela user com as colunas, coluna name e e-mail. São as duas colunas que o nosso front-end vai enviar para o back-end. Beleza, então está funcionando e só roda o projeto. Você pode rodar o projeto utilizando o Node app, mas se você tiver instalado o NodeDemon na sua máquina, você pode utilizar o mesmo, ou Node ou NodeDemon. Eu utilizo o NodeDemon. Pego o comando, em seguida execute o arquivo raiz. O arquivo raiz é o arquivo app.js. Conexão com banco de dados realizado com sucesso, servidor iniciado na porta 8080. A nossa API já está preparada. Então, se a API já está preparada, eu posso fazer uma requisição. Vai apresentar um erro, só conferir se vai apresentar. Sim, vai apresentar um erro, mas eu quero que ele apresente o erro porque apresentando o erro, vocês conseguem ver o erro e assim conseguem assimilar melhor porque eu preciso fazer uma determinada implementação, ao invés de eu simplesmente implementar. E para fazer uma requisição para a API, eu utilizo o seguinte. Eu venho no arquivo ler e acrescento a biblioteca que será utilizada, sendo o Axios. Utilizo o npm, gerenciador de dependências, instale alguma coisa, instale a biblioteca Axios. Você pode pesquisar pela documentação Axios. Eu pauso o servidor, Ctrl C, sim, pause o servidor, colo o comando npm install para instalar o Axios. Instalado, executo novamente npm run dev para executar o projeto. Instalado o Axios, eu posso incluir na parte superior, depois do use state, biblioteca para conectar com a API. Coloco import, em seguida Axios. Se eu selecionar aqui Axios, ele já importa from de Axios. Importado, posso utilizar essa dependência abaixo, depois que o usuário clicou no botão e chamou esta função. Coloquei o comentário, fazer a requisição para o servidor utilizando Axios, dependência instalada.
indicando o método da requisição. Eu quero cadastrar. Se eu vier na API, venho em Controller, User é o cadastrar. O cadastrar está depois do visualizar. Criar a rota cadastrar. Está utilizando o método POST, então aqui no front será indicado o método POST, qual é o endereço e depois eu preciso enviar os dados do formulário e o cabeçalho. Falando em cabeçalho, eu crio o cabeçalho aqui acima. Então, uma constante com o nome de cabeçalho, ela recebe o seguinte, recebe um objeto. Neste objeto, primeira posição será a palavra cabeçalho, uma palavra reservada. Crio um objeto e dentro deste objeto estou indicando que será enviado os dados em formato de objeto. Conteúdo será enviado em formato JSON, sendo um objeto. Tenho o cabeçalho, agora sim faço uma requisição. Await, aguardo o processamento. Só posso utilizar o await se eu acrescentar o async na função. Criei a função e acrescento o async. Await, aguarde. Enquanto não finalizar esta linha, não pode ir para a próxima. Axios, que eu importei aqui acima, eu coloquei a palavra Axios, então aqui também coloco Axios. É uma requisição do tipo POST, utiliza este método, já apresentei para vocês. A rota cadastrar na API, ela utiliza o método POST para receber os dados. Então, por isso, método POST. Para qual endereço? O endereço vai ser o seguinte. Quando eu startei, ele já apresentou localhost 8080. Então, é esse endereço que deve ser utilizado. Estou indicando o endereço, barra, e qual é a rota. Eu acho que eu coloquei no comentário, sim. Endereço para acessar através de uma aplicação externa, http localhost 8080, em seguida rota users. Esta rota user. A documentação auxilia, então simplesmente substituo colocando a rota completa. Depois eu envio os dados estão em Data, é o mesmo que eu utilizei para dar o console log. O Data ele é um objeto, abro chave, e como eu envio os dados em formato objeto. A API está indicando que eu preciso enviar os dados em formato de objeto. Importante você colocar este comentário, fica fácil para você compreender. Envio o cabeçalho. O cabeçalho eu coloquei dentro desta constante. Eu prefiro criar um cabeçalho separado ao invés de colocar toda essa instrução aqui. Assim eu também consegui explicar melhor. Se conseguiu executar com sucesso, acessa o DEN. E neste DEN eu recebo a resposta. Então vai ser o response. E acessa este response e execute a seguinte função. Ele acessa o response quando retornar, vamos diminuir aqui, na API eu tenho o status 200, status 400. Aqui faltou o status 400, então eu acrescento status, isso na API, status 400. Houve algum erro. Usuário não cadastrado com sucesso. Então, quando retornar status 400, ele deve acessar .cat. Acesse este método e eu recebo o erro, erro.response. Não, só erro, aqui é somente erro. E também crio a função seguindo o padrão arrow function. Coloquei o comentário, conforme eu já expliquei, acessa o DEN quando a API retornar status 200 e cat acessa quando a API retornar erro. E quando ela retornar, no momento eu só coloco um console para facilitar, então vai ser a seguinte frase. A frase que está em response, é o parâmetro que eu estou recebendo, .data, qual é o nome? Conferir na API, eu coloquei mensagem. Então, aqui também vai ser mensagem. Importante que eu copiei porque eu coloquei em português. Se não conseguir cadastrar corretamente, eu coloco também uma frase console.log e posso receber agora erro.response. Quem é este erro? Erro é esta mensagem, response.data. Copio
eu coloquei mensagem, então aqui também preciso colocar mensagem. Confiro no navegador, eu atualizo. Importante dar um Ctrl F5 para ter certeza que está atualizando. Coloco César, em seguida César, clico em enviar, eu tenho um erro. Primeiro eu confiro no banco de dados se realmente conseguiu cadastrar. Venho na tabela User, selecionar, não conseguiu cadastrar corretamente. Não conseguiu, não tem problema nenhum. Vamos ver agora em erros. Agora, importante este erro. Lembram que eu citei na API que seria apresentado um erro? É este erro. Então, na API, deveria ser implementado mais uma funcionalidade, essa daqui. CORS. Eu preciso implementar o CORS na API. Esse erro é importante você lembrar, porque se você vai conectar o seu projeto com uma API, constantemente você vai receber este erro e você vai lembrar o que este erro significa, o que deve ser implementado na API. Eu venho em app, é aqui que deve ser implementado, eu preciso instalar uma dependência. Então, eu acrescento no arquivo ler a dependência que será instalada, é a dependência CORS, que permite requisição externa. Copio este comando, você pode pesquisar por CORS, eu dou um Ctrl C para pausar o servidor, npm install para instalar a dependência, starto o projeto novamente e pesquiso pela documentação do CORS. Eu pesquiso por npm CORS, abro o site, abrindo o site tenho como instalar o que eu fiz, o que eu executei, em seguida preciso ter o Express, incluo o CORS que instalei, diminuo aqui, o ler já posso fechar e venho no arquivo app. Antes do Express eu acrescento o CORS, somente não será uma variável, eu altero para uma constante. E também ponto e vírgula porque eu gosto de finalizar a linha. Importar a biblioteca para permitir conexão externa. Importada a biblioteca, desço um pouco na documentação e tenho configurações opcionais. Então, eu preciso utilizar agora este CORS como um middleware para permitir requisição externa. Middleware significa que quando a aplicação, o front-end, fizer uma requisição para a API, antes de executar qualquer instrução, acessar qualquer rota, deve executar este middleware. Coloco app.use, app do Express, em seguida crio uma função, será uma função seguindo o padrão ArrowFunction, e esta função recebe como parâmetro o REQ de requisição, res de resposta, somente vírgula, e é o middleware, então preciso acrescentar next. Se não tiver nenhum erro, pode continuar o processamento. Coloquei o comentário que eu preciso implementar, qual endereço que pode fazer uma requisição, eu quero colocar qualquer endereço, pego essa instrução, será acrescentada no cabeçalho, então é um res de resposta, em seguida, conforme eu já citei, o método cabeçalho, abro aspas duplo, coloco o que eu havia copiado e você pode indicar quais são os endereços que podem fazer a requisição. Eu coloco o coringa, sendo o asterisco indicando qualquer endereço pode fazer uma requisição, mas por segurança eu recomendo que você só indique quais as aplicações podem fazer requisição. E o tipo é essa configuração. Temos aqui método, copio e coloco o res de resposta, o cabeçalho, em seguida o aspas duplo e quais são os métodos permitidos. Aqui tem o exemplo, get put, eu copio aqui, get put post, copiei, venho, coloco entre aspas duplo, get é o listar, visualizar, put, editar, post, cadastrar, e faltou o delete, que é o apagar, pois vai ter uma aula específica apresentando como apagar. Permitir o envio de dados para a API. Para permitir, então eu faço o seguinte, também acrescento mais um cabeçalho, e este cabeçalho é esse daqui, porque eu preciso
indicar o tipo de conteúdo. Inclusive, se você quiser, também pode trabalhar com token para verificar se o usuário pode acessar ou não, se está logado ou não. Permitir o envio de dados para a API, res de resposta. Em seguida é um cabeçalho, coloco o que eu havia copiado, em seguida o tipo de conteúdo. Então, neste content type, eu confiro como eu coloquei no front-end, conteúdo, eu coloquei content type. Então, conteúdo, eu também aceito o conteúdo, falta abrir agora, e colo o que eu havia copiado do front-end, ponto e vírgula para finalizar. Diminuir aqui para conseguir visualizar melhor e executar o CORS. Então, utilizo o app.use e execute o CORS. É um middleware, então se não houve nenhum erro aqui, as restrições, se você está restringindo as URL, os endereços, se o endereço que você está fazendo, requisição, está aqui, então passou. O método que você está utilizando está nesta lista? Passou. Você está enviando o conteúdo? Passou. Então, continue o processamento. Next. É obrigatório colocar o next, senão não continua o processamento. Não apresentou erro nenhum, então a princípio deve funcionar. Eu atualizo a página, sendo front-end, preencho o nome, o e-mail, clico em enviar. Vamos ver, info, tem info? Usuário cadastrado com sucesso. Será? Verifico no banco de dados, executo novamente esta query e já tenho o usuário cadastrado corretamente. Então, significa que está cadastrando. O nosso front-end está enviando para o back-end. Só falta agora limpar o formulário depois de ter cadastrado e apresentar uma frase neste local. Usuário cadastrado com sucesso ou usuário não cadastrado com sucesso. Retorno no front-end, temos o then e o cat. Primeiro eu coloco limpar os dados quando conseguir cadastrar corretamente. Então, set data para setar, a mesma forma que eu utilizei para setar quando eu recebi os dados do formulário. Quando eu recebi, utilizei o set data. Set data para setar. Data é o que possui os dados. Eu tenho a posição name. Esta posição name recebe valor vazio. E também eu tenho e-mail. O campo e-mail recebe vazio. Se cadastrou corretamente, deve limpar o formulário. Será o César 2 e aqui também César 2. Clico em enviar, limpou o formulário depois de ter cadastrado corretamente. Conseguiu cadastrar, limpa o formulário. Falta agora em relação à mensagem. Este console log eu comento para vocês terem. E aqui também esses 3 console log comento. Não tem mais nenhum console log. Comentei o console log, então significa que posso fechar aqui o console. E para imprimir a mensagem, eu preciso criar um state para atribuir. Aqui acima, eu já tenho declarar uma variável para receber os dados, declarar a variável para receber a mensagem. Não é uma variável, é state, status, mas eu coloquei variável para facilitar a compreensão. Crio uma constante com o nome de mensagem e quando eu quiser setar, eu utilizo set mensagem, somente a letra M é maiúscula. E utilizo o useState, por padrão, é uma string vazia, não possui nenhuma mensagem. Posso utilizar agora o set para setar o que a API está retornando. Neste local, já coloquei o comentário, atribuir a mensagem no state mensagem. E utilizo o set mensagem e atribua a seguinte mensagem, o que eu havia colocado no console log. E também implemento no cat. Mas no cat temos o seguinte, se a API estiver online e não conseguir cadastrar corretamente, ela retorna esta mensagem, usuário não cadastrado com sucesso. Mas quando não conseguir retornar esta mensagem, qual mensagem que eu apresento? Então, eu acrescento um hífen para verificar. Se existir erro.response, então acessa este if, se não, acessa este else. Lembram quando deu erro
em relação ao CORS, ele apresentou um erro aqui e não apresentou nenhuma mensagem, eu quero que ele apresente uma mensagem específica. Set mensagem, somente é o M maiúsculo, ele apresente uma frase específica. Coloquei erro, tente novamente, mais tarde, ou entre em contato e você finaliza a frase. Se não, eu quero que ele apresente a mensagem que a API está retornando. Aqui faltou comentar este console log. Então, set para setar a mensagem, set esta mensagem que a API está retornando. Eu já tenho setado, então significa que posso imprimir o que estiver dentro desta constante. Quero imprimir abaixo da tag H2. Abro chave, indicando que vai ser um JavaScript. Se existir a mensagem, se existir algum texto, então imprima o que está dentro de mensagem. Se não, deve imprimir vazio. Imprima vazio. Conferir se realmente vai ser impresso a mensagem. Coloco César 3 e o e-mail também César 3. Clico em enviar. O usuário cadastrado com sucesso apresentou a mensagem que a API está retornando. Cadastrou corretamente, a API retorna esta frase. Verifico no banco de dados, confiro César 3. Está cadastrando. Desta forma, eu apresentei para vocês como criar o formulário Cadastrar com React. Este formulário está fazendo uma requisição para a API e a API salvando no banco de dados. E esta API também foi implementada em aulas anteriores, que você pode acessar através do link disponível abaixo do vídeo. Eu não estou validando este formulário nesta aula, mas se você quiser aprender como implementar a validação, abaixo há um link para você acessar uma aula que eu apresento como validar os dados do formulário no front-end e também tem a aula apresentando como validar os dados no back-end. Usuário cadastrado com sucesso, então deixe seu like e inscreva-se no canal para receber as notificações dos próximos tutoriais. E no próximo tutorial daremos continuidade no nosso famoso CRUD.